Olá, amigos, amigas e ateus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Polímata. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal e que um ateu convicto chamado Sérgio Sacani, o ateu, o grande cientista do Brasil, ele adora, que esse assunto se chama vulcões. E aí, será que os vulcões, eles realmente refutam a teoria de uma Terra jovem e apontam realmente que a Terra tem bilhões, centenas de milhões e bilhões de anos, como eles imaginam? Será? Vamos descobrir isso hoje. Mas antes, já se inscreve no canal, comenta, já vai dando like aqui, que, puxa, ajuda bastante no engajamento. Inclusive os ateus aí, ó, vamos comentar aí, tal, ateus. A galera que segue o canal aí, vamos quebrar os pau com os ateus aí, que vão comentar também nesse vídeo, vão tentar defender o Sacani. Sacani é isso, né? O cara vai falar qualquer coisa de Sacani, aparece 500 mil de advogados já querendo destruir o cara, é uma maravilha. O cara ter muitos seguidores assim é muito bom, né? Vamos lá, então. Mais uma vez pedir para vocês comentarem, darem um like já no começo para não esquecer. E depois da vinheta a gente vai falar se os vulcões eles realmente apontam para uma terra jovem ou para uma terra velha, como a maioria das pessoas acredita. Então vamos lá. A primeira coisa que é preciso ser dita com clareza é que o Sacani não foi impedido de falar de vulcão. Ele podia falar de vulcão à vontade. Inclusive, todo mundo abriu espaço para ele falar dos vulcões dele. Só que ele trocou de assunto quando eu mostrei esse slide do que aconteceu no Monte Santa Helena, o vulcão que existe lá. Uma erupção que teve em 1980, né? E que formou paredões assim de cinza, ele jogou tanta cinza para o alto, ele chegou a arrebentar aqui, inclusive, com um dos lados da montanha, de tão violento que foi. E ele jogou tanta cinza para o alto que, ao se depositar essa cinza, ela formou paredões de até 30 metros de altura. Isso que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo uma setinha apontando aqui na base dessa montanha, é uma pessoa, é um ser humano. Então essa montanha que vocês estão vendo aí é toda de cinza, formada num único evento, em menos de 3 horas. Em menos de 3 horas, houve o depósito dessas cinzas todas e formou essa montanha aí de 30 metros de altura. Aí se vem alguém, um geólogo, daqui a 100 anos, 200 anos, que não conhecesse a história de como essa montanha se formou, diria o quê? Que essa montanha levou milhares, centenas de milhares de anos para se formar, né? E vejam que ela apresenta, por ser de cinzas, né, ela apresenta estratos bem fininhos. Mas são os mesmos estratos que a gente vai ver aonde? Vai ver em montanhas. E vai ver também estratos de lava nessas trapas de Deccan. Só que eles não são tão numéricos assim, eles são muito poucos, o que vai indicar um acontecimento rápido, um acontecimento violento. Mas vamos ver, vocês vão ver isso com cuidado agora. As primeiras coisas que a gente precisa ter em mente é que a região assim, é muito grande. A área que foi atingida pelo vulcanismo, por essas que cobre as chamadas trapas de Deccan, hoje é de cerca de 500 mil quilômetros quadrados. Mas os geólogos acreditam que ela teve, assim, originalmente, ela chegou a ter um alcance na região da Índia de cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Isso é que equivale a praticamente metade do tamanho do país inteiro. E olha que a Índia é um país bastante grande. Ela também pega uma parte ali do sul do Paquistão. Para falar das trapas de Deccan, a gente vai contar com a ajuda desse bonitão aí, esse rapaz que quase não tem orelha, o Paul Garner, mas que é um geólogo assim sensacional. Esse cara é PhD em geologia e ciências ambientais, né? E o cara assim tem uns textos muito legais, é um dos que eu mais gosto. Procurem por ele também na internet. Eu vou deixar o link de tudo que eu falar aqui, como é de praxe. Tudo que eu falar aqui vocês vão poder conferir nos links e nas referências que vão estar na descrição desse vídeo, beleza? Esse Paul Garner, ele, além de PhD em Geologia e Ciências Ambientais, ele também é membro da Geological Society of London e também é membro e profissional ativo da Geological Society of America. E a primeira coisa que a gente precisa entender para poder entender as chamadas trapas de Deccan
o que são basaltos de inundação, né? Segundo Paul Garner, os maiores fluxos de lava conhecidos são as chamadas lavas de inundação, que incluem basaltos de inundação continentais, ou seja, que pegou uma área continental, e basaltos das dorsais meso-oceânicas. Em 2014 foi publicado um artigo, isso é a notícia do artigo, né, chamado Minúscula impureza de diamante revela a riqueza de água da terra profunda. Isso é só a notícia do artigo. O artigo é mais, vamos dizer assim, detalhado. Mas ele é de 2014. E aí a notícia desse artigo diz o seguinte, eu trouxe que ela resume bem o artigo, ela diz assim, o estudo mostrou que a água da Terra pode ter vindo do interior do planeta, daí impulsionada para a superfície pela atividade geológica. Esta descoberta sugere que a água da superfície do planeta, na verdade, veio de dentro, como parte de um ciclo total da água na Terra. Olha só. Vejam que coisa, como é possível que a Terra, naquela conversa fiada lá de protoplaneta, de pedra batendo uma na outra, colando uma na outra, no meio de um frio de menos 270 graus, como é possível que esse negócio que foi se juntando, já foi se juntando com água e tudo, formando calor e tendo água e tendo uma camada de crosta cobrindo tudo. Como é possível isso? Sabe? Isso é um indicativo muito forte de que isso foi criado, isso foi planejado, e não que aconteceu naturalmente, porque senão não aconteceria isso. Como é que explicam esses oceanos nas outras luas? Não explicam, simplesmente não explicam, tá lá. Como é que forma isso naturalmente? Não tem como, isso é uma evidência muito forte de criação. Né? Por isso que, inclusive, os planetas, cada planeta do sistema solar é bastante diferente, né? E tem todas essas características que são próprias de cada um deles. Aí vamos lá. O que é que diz, por exemplo, um dos autores do estudo? Né? Ele diz assim que essa zona particular da Terra, essa zona onde eles encontraram esse diamante com água, essa é a zona de transição, pode conter tanta água quanto todos os oceanos juntos hoje. Então, o que é que acontece? Você tem o basalto superaquecido pelo manto superior. Esse basalto, que é do próprio manto superior, né? Tá lá na base. Em cima dele, você tem um oceano gigantesco de água. E acima, você tem a crosta terrestre. Isso, na hora, vai gerando uma pressão, como dentro de uma panela mesmo, se tiver tudo vedado. Em algum momento, o que é que acontece? Rompe, porque essa crosta não aguenta uma pressão indefinidamente. E foi o que aconteceu. Esse é o modelo de catástrofe que a gente propõe e que propõe para o surgimento das chamadas dorsais meso-oceânicas. Aí o que é que vai acontecer? Vai ter a água que vai sair e depois da água vai sair o quê? O basalto. E vejam, a teoria que eu estava explicando quando eu falei de como funcionaria a saída do basalto após o rompimento da placa continental, eu expliquei que essa água, esse oceano que tem lá na lacuna de Morovitch, ele foi capaz de romper a terra que estava acima dele. Né? Ele não só rompeu a crosta, quando a crosta se rompeu, a força da água que veio dele, do que saiu dele, foi tão tremenda que ele rompeu a própria Pangeia. E isso é muito, 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 muito evidente. É impressionante como as pessoas são capazes de negar algo como isso. Se vocês notarem, os continentes, o grande continente, a Pangeia, ele foi rompido exatamente de acordo com as chamadas dorsais meso-oceânicas. Ou seja, o que são essas dorsais meso-oceânicas? São cordilheiras que elas são isentas de deformações, né? Isso é os próprios geólogos quem dizem, isentas de deformações, ou seja, foram feitas numa tacada só, porque se elas foram feitas aos pouquinhos, se elas tivessem sido esse ritmo, por exemplo, que tem hoje, elas não teriam essa forma sem deformação. Elas são isentas de deformação porque ela foi feita numa tacada só, numa saída só de magma, de basalto. E eles dizem, né, que ela é composta justamente por basaltos e que são foco da expansão do assoalho oceânico, ou seja, do manto superior. Que tem ele expande, na hora que rompe a crosta, expande aquele basalto e forma as chamadas cordilheiras. Por que é que isso teria que ter levado centenas de milhões, bilhões de anos? E se tivesse levado, como é que teria rompido a terra em cima dele?
Isso é um movimento abrupto, violento, que aconteceu de uma vez e que está muito claro na própria divisão da Pangeia. Ora, a divisão da Pangeia acompanha literalmente o que saiu desse rompimento da crosta. Vejam, vocês percebem isso? Olha, pode olhar. Isso que vocês estão vendo do lado esquerdo é a imagem tridimensional das cordilheiras. Essas cordilheiras são literalmente gigantescas. Elas chegam a ser maiores do que o Himalaia. As cordilheiras embaixo do oceano são maiores até do que tem em cima. E ela percorre a Terra inteira. Exatamente no lugar onde houve o rompimento. Vê isso. Aqui do lado, vocês veem o que é que aconteceu quando terminou de sair a água daquela lacuna e começou a sair o basalto super quente, né? Em contato com a água super fria do oceano, imediatamente se gerou uma solidificação que formou essas cordilheiras, no mesmo formato, na mesma linha do rompimento. Então, é muito claro, é muito evidente que esse rompimento da crosta foi que gerou toda essa subida de lava e gerou o rompimento da própria crosta. Né? Isso até nos modelos dos evolucionistas, dos geólogos tradicionais, fica claro. Só que eles acreditam que isso aconteceu por milhões de anos. Não faz sentido isso. Não faz sentido. A própria inundação das trapas de Deccan, que a gente vem ver agora, essa própria inundação que houve, ela é produto desse rompimento. Vejam o que diz, por exemplo, o Paul Garner. Na maioria dos casos, as erupções de basalto de inundação continental estão intimamente associados ao início e ao desenvolvimento inicial do rifting continental. O que é o rifting continental? Em outras palavras, ele diz, né, a ruptura dos continentes. Isso que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, subiu toda a água, depois subiu toda uma quantidade de lava impressionante que veio à tona. Né? E de uma vez só, não precisava levar milhões, centenas de milhões de anos. E aí eu indico esse artigo do Paul Garner, que se chama Basaltos de Inundação Continental indicam um limite pré-mesozoico pós-inundação. O resumo, né, desse artigo, ele já diz o seguinte: os basaltos de inundação continental são lavas que revelam um vulcanismo catastrófico. Porque vocês vão ver que toda essa discussão que a gente vai ter aqui nessa apresentação é se foi o evento, se o vulcanismo, as trapas de Deccan aconteceram através de eventos catastróficos ou se aconteceu através de evento uniformitarista. Os eventos uniformitaristas na geologia são aqueles eventos que acontecem aos poucos, que demoram centenas de milhões de anos, que têm intervalos gigantescos entre um e outro. Né? Vamos ver se foi através do catastrofismo, um evento rápido, ou se foi através desse processo lento e gradual. Né? O próprio Paul Garner, o geólogo, vai dizer o seguinte: os basaltos de inundação continental são lavas que revelam o vulcanismo catastrófico no passado geológico, numa escala que excede em muito qualquer coisa que esteja acontecendo atualmente. Isso que a gente vê, esse derramamento, não só das trapas de Deccan, teve também na Sibéria, teve em outros cantos do planeta, ele não acontece hoje. Então não dá para você pensar isso de forma uniformitarista, porque você não tem nem exemplos atuais. Mesmo que está acontecendo lá na Islândia, nos dias atuais, não chega nem perto disso que a gente vê. Disso que a gente o que a gente vê, a consequência do que a gente viu, né, desse rompimento que eu estou falando. Então, diz o Dr. Paul Garner, centenas de quilômetros cúbicos de basalto explodiram em apenas alguns dias ou semanas. Veja, e como é que ele vai demonstrar isso, estudar isso? Ele estuda várias formações, várias trapas, inclusive, em outras regiões. E aí eu peguei ele para falar justamente das trapas de Deccan, que é o exemplo utilizado pelo Sérgio Sacani. Observem que ele diz o seguinte: muitas rachaduras ou fissuras grandes tiveram que se abrir na Terra de uma só vez, para que tanta lava fosse derramada sobre uma área tão ampla. Ou seja, mais uma evidência de que isso está associado ao rompimento do continente. Nenhuma erupção hoje, aquilo que eu falei para vocês, é tão grande. Embora uma pequena fissura tenha se aberto na Islândia entre 1783 e 1784, que hoje ela até recentemente entrou em atividade. Rapaz, é um negócio assim,
é lindo e até o espetáculo e tudo, mas é um negócio assim muito aquém do que foi no passado. As pessoas ficam lá tomando sorvete, não sei o que, refrigerante, olha só a lava lá saindo, lá tal. Há uma região assim, a poucos quilômetros daquela região, entendeu? Se acontecesse o que aconteceu nas Trapas de Decã, não tinha ninguém vivo ali perto não, meu amigo. Não dava nem para ver, não tinha drone, não tinha coisa nenhuma não. Para vocês verem a diferença do que aconteceu no passado do que está acontecendo hoje. Né? O Paul Gardner vai dizer, vai ao longo do artigo, elaborando uma série de argumentos para mostrar que, no caso de algumas localidades, entre elas as Trapas de Decã, e mais especificamente das Trapas de Decã, nesse ponto que ele vai falar, elas indicam uma formação muito rápida. Uma delas é o número de erupções. O Dr. Gardner vai dizer o seguinte: há razões para acreditar que os basaltos das inundações continentais acumularam-se ainda mais rapidamente do que os cientistas uniformitaristas estão dispostos a admitir. Veja os exemplos das Trapas de Decã. O número de unidades eruptivas é provavelmente muito pequeno, talvez entre 100 e 500 erupções. Né? Então, essas 100, 500 erupções não precisaram de milhões, dezenas de milhões de anos para acontecer. Ela pode ter acontecido de uma forma muito mais rápida, muito mais violenta. E é o que casa com o que a gente vem falando desde o começo dessa apresentação, não é? O Dr. Gardner ele vai observar o seguinte também, que nas Trapas de Decã não foi formado o chamado escudo. Um vulcão em forma de escudo, ele se forma exatamente pelo fluxo lento de lava. Né? Porque ela vai saindo lá e vai se depositando e vai fazendo toda aquela forma de cume, né, que a gente vê. Por que em forma de escudo? É porque ele parece um escudo deitado. Né? Isso a gente vê, por exemplo, nesse vulcão aí que eu trouxe para vocês, o Mauna Kea, da ilha do Havaí. E percebam, na hora que você olha uma formação como a de Decã, você não vai ver esses vulcões como escudo. Eles vão sair não num ritmo lento e constante, como é necessário para poder formar o vulcão, mas num nível muito abrupto que vai se somando em camadas. O outro problema grave que existe de argumentar que as Trapas de Decã são contra uma Terra jovem, ou que mostram um modelo que necessita de muitos milhões de anos para acontecer, é a inexistência de erosão entre camadas, a inexistência de sedimentos, ou seja, de areia, de terra, de outras pedras, de outro material que apareça, e de biomassa, ou seja, de qualquer tipo de planta e de animais que teriam que estar entre esses sedimentos se tivesse levado milhões de anos entre uma erupção e outra. Muitos cientistas uniformitaristas hoje, para poder chegar nessa idade que bate lá com a extinção dos dinossauros, eles acreditam que houveram interrupções entre as erupções que houveram em Decã, intervalos de entre 4 e 17 milhões de anos. Né? Mas o Gardner ele vai falar o seguinte: faltam evidências de intervalos de tempo tão longos entre as unidades de fluxo. Em muitas das seções mais espessas nas Trapas de Decã, as camadas sedimentares entre os fluxos estão ausentes, ou seja, não tem sedimento, não tem nada, não tem areia, não tem coisa nenhuma, só tem lava. E na maioria dos locais, os perfis erosivos entre erupções sucessivas são insignificantes ou simplesmente inexistentes. Ou seja, não houve erosão. Como é possível que tenha passado milhões de anos e não tenha tido nenhum tipo de erosão naquele local? Né? Até vir uma nova camada de magma. Não é possível isso. Quem corrobora também com essa visão é esse outro estudo feito pelo Dr. John Mahoney. Ele é professor emérito e cientista pesquisador no Departamento de Geologia e Geofísica da Universidade de Colorado. Pelo menos era quando publicou o estudo. Né? Ele diz o seguinte: nas Trapas de Decã, leitos sedimentares ou de cinzas entre estratos, perfis de interperismo, outras discordâncias ou horizontes marcadores não basálticos, ou seja, coisa que não seja lava, estão quase ausentes em grande parte da província de Decã. E aqueles que existem geralmente parecem ter uma extensão restrita, ou seja, que acontece nas bordas, é restrito naquele local onde aconteceu, e não no grande derramamento que a gente viu. Né?
Isso, meus amigos, é uma evidência muito, muito forte de que aconteceu de forma muito acelerada. E a outra evidência que foi achada para isso, de que esse vulcanismo acontece de uma forma muito acelerada, foi um artigo publicado na Science, falando a respeito da formação dos próprios diamantes na hora desse vulcanismo. Esse artigo se chama Rápida Ascensão do Kimberlito e o Significado das Idades Argônio-Argônio em Flogopitas Xenolitas. É uma pegadinha o nome desse artigo, né? Mas vamos lá, tá aí o nome original, vai estar a referência aqui também na descrição do vídeo, vocês podem ver, foi publicado em 2000, e o que é que interessa pra gente, o que diz esse artigo? É que a velocidade desse magma teve que ser muito alta. Para o quê? Para formar esse chamado kimberlito. Kimberlito é um nome de uma rocha que se dá, que ela tem essa propriedade, geralmente é feita de grafite, e contém nelas diamantes. Só que eles dizem o seguinte, que o magma, ele viajava a grandes profundidades e carregava vários minerais. Com isso, ele ia fazendo essa pressão, esse calor que é necessário para formar a rocha que vai conter os diamantes. Aí ele diz, se subisse mais lentamente, o artigo afirma, se subir mais lentamente do que a taxa calculada, o calor e a pressão em profundidade teriam reduzido os diamantes a grafite. Ou seja, não teria ficado material lá do diamante, mas que ele não teria chegado a se formar, teria ficado, era só grafite. Eu indico também, um terceiro estudo que eu estou indicando para vocês, é do Andrew Snelling. Ele é PhD em geologia também pela Universidade de Sydney, e ele publicou esse estudo aí que eu acho massa também, é chamado A Rápida Ascensão dos Magmas Basálticos. Ele é de 2007. E ele confirma, ele vai trazendo uma série de elementos e até modelos e tudo, confirma que o magma subiu rapidamente, né? Os modelos que o Andrew Snelling apresenta, eles mostram que esse derramamento continental, ele pode ter acontecido, inclusive, em centenas de anos, ao invés de milhões, como se acredita que seriam necessários. Um evento dessa magnitude, como é o do caso das Trapas de Deccan. E em terceiro lugar, no caso, o quarto artigo que eu estou indicando para vocês, é esse que foi publicado na Nature. Esse é massa também, porque mostra como existe um mecanismo muito bem delineado para que isso acontecesse. Ou seja, para que esse vulcanismo que aconteceu em Deccan e em várias outras partes do planeta tenha sido muito rápido, tenha sido muito violento. Existe um mecanismo descrito para isso. Né? Foi publicado na Nature em 2012. O artigo se chama Ascensão do Kimberlito por Flutuabilidade alimentada pela assimilação. Aí o que é que dizem os autores, né? Qual é a teoria que eles apresentam, que eu achei muito legal, inclusive? Que quando o magma rico em carbono se mistura com um material contendo silício, ele diminui a capacidade de dissolução, né? de ser dissolvido, o conteúdo do carbono do magma. Esse processo ele descarrega o chamado gás dióxido de carbono da solução fundida, daquela solução que está sendo misturada ali. O magma, ele se mistura com minerais da crosta terrestre, contendo esse silício no seu caminho para cima, ou seja, quanto mais ele sobe, quanto mais violento vai se tornando esse processo, ele vai arrancando mais silício. Aí os autores sugerem o seguinte, que isso faz com que o magma que está subindo, ele libere continuamente dióxido de carbono, que impulsiona o magma para cima. Tá entendendo? Porque na hora que é liberado é para baixo, e aí ele impulsiona mais ainda e sobe mais ainda. À medida que sobe, o magma recolhe ainda mais material à base de silício para continuar o processo. Aí os autores dizem assim, que é como adicionar literalmente combustível a uma fogueira. E aí os autores vão concluir o seguinte, eles vão dizer assim que este mecanismo permite a ascensão contínua e acelerada do magma. Entenderam? Então, um evento da magnitude das Trapas de Deccan, ele tem que ter ocorrido, necessariamente, dentro de um processo como esse que é descrito. Assim, muito violento, muito rápido, sem essa necessidade de acabar com a Terra Jovem. Pelo contrário, está reforçando nossa teoria de que esses magmas, de que essas montanhas que a gente vê, não necessitaram de milhões, bilhões de anos para poder se formar, que isso se forma muito rapidamente, pela ação do catastrofismo, de catástrofes. Então, se você for notar, quando é estudado as Trapas de Deccan, eles começam a perceber que
existe uma evidência muito forte de que o fluxo foi rápido. E com esse artigo que foi publicado na Nature, né, não só é plausível o cenário de um derramamento muito rápido, muito violento, como existe um mecanismo muito bem delineado para isso, como vocês viram no artigo anterior que eu falei. Por quê? Novamente falando, isso é uma briga de visões. Quando você vê o vulcão, o que aconteceu em Trapas de Deccan, o catastrofismo, ele é muito evidente, é muito evidente. O Garner, por exemplo, ele vai concluir o seguinte: os geólogos, eles têm dificuldade em compreender a extrema rapidez da formação de basalto continental dentro de uma estrutura uniformitarista. Como é que forma um negócio daquele? Uma estrutura daquela aos pouquinhos, com lava saindo aos pouquinhos devagarinho. Não forma, né? E aí diz o Dr. Garner: contudo, não só os fluxos individuais surgiram rapidamente, como também existem provas convincentes que indicam que, em muitos casos, sequências inteiras de fluxos devem ter se acumulado rapidamente. Então, meu amigo, Trapas de Deccan não é evidência de uma terra velha. Não acaba com terra jovem, coisa nenhuma. Isso não tem sentido. Sabe? Isso aí, Sacani, não tem sentido. Mas vocês viram, vocês lembram que eu parei lá e mostrei para vocês que, na verdade, o argumento do Sacani em si é o mesmo de sempre, que é a chamada radiometria. E aí, no caso das Trapas de Deccan, é um péssimo exemplo para o Sacani. Por quê? O Paul Garner vai dizer o seguinte: a idade dos basaltos de inundação continental do Deccan tem sido muito controversa. Os próprios geólogos discordam muito sobre a idade daquilo ali. Eles ficam tentando associar ao grande evento. Aí tem o outro, John Mahoney, né? Ele afirma que as datas radiométricas publicadas do Deccan são, abre aspas, frequentemente e fortemente contraditórias, e que, abre aspas, todas as abordagens para datar Deccan têm deficiências inerentes e muitas vezes graves. Por quê? Porque esse material se solidificou todo de uma vez. Ele não teve vamos dizer assim, o que aconteceu com os sedimentos que vocês vão ver mais à frente, que houve uma acumulação e que a água que cobria aquele material, ela foi descendo aos poucos. A solidificação dele formou uma rocha de uma vez. E isso se torna muito difícil de datar, porque os isótopos não decaíram da forma que decaem quando é por sedimentação, que existe pressão e calor. Tinha pressão e calor de todo jeito, em todas as alturas. Ele simplesmente solidificava muito rapidamente. Então isso confunde esses métodos que são utilizados hoje. O Garner, por exemplo, vai falar que não há diferença entre camadas. Ele diz o seguinte, abre aspas, os resultados do argônio 40 para o argônio 39, que é geralmente o teste, né, o método que é utilizado em lava, de uma sequência de aproximadamente 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros daquelas sequências de Deccan, de espessura da província de basalto continental de Deccan, não mostraram nenhuma diferença significativa na idade radiométrica das rochas estratificamente mais antigas para as mais jovens. O que é que ele está dizendo? É que na radiometria não tem diferença das lavas que estão embaixo das lavas que estão lá em cima. O que significa que provavelmente ela foi formada em poucos anos, em pouco tempo, né? Pelos próprios parâmetros que eles adotam. Só que não nos milhões de anos que eles imaginam que teria acontecido. Eles mesmos admitem que é possível ter acontecido muito rapidamente e através de um processo catastrófico. Mas que isso teria levado milhões e milhões de anos. E aí, vejam, se torna um dilema para os geólogos naturalistas atuais, para o Sacani, para esses ateus, para a galera que fica tentando usar vulcão como uma evidência do uniformitarismo de uma terra velha, de uma terra antiga de milhões de anos, se torna um problema explicar esse magma a partir da luz que a gente vai ver hoje. Ou seja, do que a gente vê na natureza acontecendo hoje. É aquela velha briga, novamente, de catastrofismo versus uniformitarismo. O uniformitarismo diz que a gente tem que observar o que acontece hoje e explicar os movimentos da Terra a partir do que a gente vê hoje. Só que a partir do que a gente vê hoje, a gente não consegue explicar isso. Diz aqui o Garner. Os fluxos de lavas atuais são pequenos porque as câmaras de magma abaixo dos vulcões contêm apenas pequenas quantidades de magmas, e as placas continentais movem-se tão lentamente que não conseguem facilitar o derramamento de muito magma novo.
Ou seja, o uniformitarismo não seria capaz de explicar esse grande catástrofe que formou as trapas de Deccan e outras trapas, ok? Mas vamos pegar o argumento do Sacani, de que a radiometria seria capaz de demonstrar que a Terra é realmente velha e não jovem. Lembra o que eu falei lá? Que forma as camadas lá, e você tem provas disso exatamente em eventos catastróficos, como é o caso do Monte Santa Helena. Aí o que é que acontece? No começo do século XX, eles iniciaram o que a gente chama hoje de radiodatação, ou radiometria. Esse cara, esse Beltran Bolden Boltwood, teria sido o primeiro a conseguir fazer isso. Foi teorizado antes, mas na prática o primeiro teria sido ele. Ele trabalhava numa empresa lá de rochas, e quanto mais antigas as rochas que eles encontravam lá, mais valioso era, e ele fazia essas medições e foi inventando uma série de métodos, ele e alguns outros cientistas da época. E nisso saiu essa história de isótopo pai-urânio, que decai para chumbo, e eles saíram colocando o que a gente chama de meia-vida, né? Ou seja, que uma quantidade, metade daquela quantidade daquele material decairia para o outro material a partir de tantos anos. Aí as datas, os anos, o passar do tempo que foi assumido é simplesmente absurdo, né? Por exemplo, esse urânio 238 para chumbo 206, que seria o decaimento total na suposição deles, levaria cerca de 4,5 bilhões de anos para acontecer isso. Ora, quem é que ficou 4,5 bilhões de anos esperando para ver se realmente caiu metade daquela quantidade? Então, por que é que eles dizem isso? É porque quando eles vão olhar a crosta da Terra hoje, você tem metade dela cerca de urânio e metade dela cerca de chumbo, né? Aí eles dizem, não, na verdade era tudo urânio, passou os 4,5 bilhões de anos da Terra, e aí hoje a gente tem metade meio a meio. Ora, eles estão assumindo uma coisa. A gente viu que não foi formado assim, sabe? A gente viu que esse processo não foi da forma como eles imaginam, aos poucos, com protoplanetas juntando. E aí você tem uma série de outros, com 700 milhões de anos, 1,4 bilhões de anos. Ninguém ficou esperando, não. O único que tem um grau menos errôneo é o carbono 14. Por quê? Porque a gente sabe as quantidades iniciais de carbono 14 que teriam em qualquer tipo de organismo quando ele morreu, ou na grande maioria dos organismos, quando ele morreu. Então a gente consegue medir realmente um decaimento. Agora, se esse decaimento leva dezenas de milhões de anos, quando se especula... se esse decaimento leva dezenas de milhares de anos, como se especula para o carbono 14, isso é outra história, isso aí também é contestável. Mas no caso dessa medição das rochas do urânio, a gente sabe que isso está errado. De onde é que isso veio? Veio do chamado princípio da sobreposição das camadas. Essa teoria foi criada por esse bonitão aí, que era um bispo chamado Nicolau Steno, que escreveu esse livro aí sobre sólidos naturalmente contidos dentro de sólidos e publicou em 1669, então a teoria do século XVII, que se acredita hoje, e é a teoria, o princípio da sobreposição das camadas, que sustenta toda essa história de evolução, essa história de bilhões de anos da Terra e até bilhões de anos do universo, é sustentada, até do universo, por incrível que pareça, é sustentada por essa história de princípio da sobreposição das camadas, né? Por quê? Porque ele formou a chamada estratigrafia. Ele vai dizer, olha, esse extrato, esses tracinhos estratos são justamente essas camadas que a gente vê. Esses estratos, os de baixo, são mais antigos do que os de cima. E isso está em praticamente a Terra inteira. Em 75% da Terra inteira é formado por esses sedimentos e é dessa forma, com estratos, né? E não importa se a gente vê num fundo de um lago, como foi a imagem anterior, ou assim, em penhasco, montanhas gigantescas, né? Você vê esses estratos muito bem alinhados, muito bem paralelos. E isso, inclusive, meus amigos, fez com que o Nicolau Steno negasse sua própria teoria. O Nicolau Steno, inclusive, ele falava de dilúvio, ele usava o catastrofismo para explicar vários eventos, né? Ele, ao notar que a teoria dele não fazia sentido, porque as montanhas se estendem por quilômetros e quilômetros de comprimento, e essas coisas são muito paralelas, os estratos são muito paralelos, muito perfeitamente, ele diz, poxa, não houve erosão, não houve nada aqui. Como é possível, então, que isso levou centenas de milhões de anos e não tenha havido erosão em nenhum desses estratos? E eles sejam tão perfeitamente paralelos. Então, o próprio Nicolau Steno nega a teoria dele e diz, olha, isso aqui é muito mais provável que tenha acontecido por
catastrofismo. Né? Só que aí já tinha caído no gosto, vamos dizer assim, dos cientistas, e com isso eles passaram a adotar essa teoria de sobreposição de camadas. E aí ainda se continuou a discussão entre uniformitarismo e catastrofismo. Começou a surgir a partir de Steno essa teoria uniformitarista, que tudo aconteceu muito aos poucos, muito devagarinho. Quem foi fundamental para isso foi esse cara aí, que é também de onde vai vir a chamada radioadaptação relativa, né, que é o Charles Lyell. Ele vai escrever 3 livros a princípios da geologia e vai propor que o uniformitarismo, que é a teoria correta, e vai ganhar muito espaço com isso, principalmente pela relação dele com Darwin. Né? Ele teve uma relação muito próxima com Darwin faz elogios a ele e tudo mais. Mas, feito eu falei para vocês, quem é que ficou esperando milhões de anos para saber se uma determinada rocha realmente decaiu do que eles diziam que tinham lá no começo e do que tem agora? Absolutamente ninguém. Então, como é que eles sabem que uma determinada rocha tem centenas de milhões de anos, bilhões de anos, se não é possível realmente medir e verificar isso? Né? Através dos fósseis, a chamada coluna geológica, feito eu falei para vocês. Houve a grande inundação, que vocês já viram de onde é que veio a água, como aconteceu, em parte. Eu vou trazer isso muito mais detalhado. Não percam a série que eu vou fazer mais para frente. Se você está vendo esse vídeo depois, não perca a série que já vai estar aqui no canal, a respeito da idade da Terra e de como eu vou trazer o detalhe de cada coisinha do que eu estou falando aqui. Mas o que aconteceu? Essa chamada coluna geológica é a suposta, inclusive, porque a maioria dos fósseis não está nessa coluna, mas tudo bem. A suposta separação de, vamos dizer assim, formas de vida que aconteceram ao longo dessas extinções, essas supostas grandes extinções que o evolucionismo necessita. Porque embaixo você tem um tipo de biota, de biotipo, aí você tem outro, depois você tem os dinossauros, o período Jurássico, aí vai subindo, aí tem mamíferos, aí tem aves mais em cima. Eu já expliquei para vocês que isso acontece quando há um soterramento de todos esses animais. Vamos dizer que todos esses animais estavam vivendo juntos, o que é realmente o que aconteceu. E houve um grande soterramento. Quando esses animais são soterrados em água, a densidade dos corpos deles e o peso relativo dos corpos dele em relação à água separa esses animais. Então, mamíferos ficam numa determinada camada, os répteis descem mais, as aves sobem. Isso é, inclusive, provado, meus amigos. Eu não apresentei os estudos aqui porque eu quero guardar para um debate. Ah, debate por falar em debate, ô Sacani. Tu não está falando lá do debate, lá do final de ano? Estou lhe desafiando aqui para um debate sobre vulcão. Estou lhe desafiando novamente, que eu já desafiei um debate aqui de geologia. Vamos fazer esse debate? Vamos fazer esse debate sobre o tempo da Terra, sobre geologia? Você não é geofísico? Eu quero jogar na sua área. Quero ver se você tem base para você acreditar no que você acredita, até na sua área. E você não vai ter coragem disso. Você não falou lá que 2 dos grandes debates do ano foi comigo? Então, vamos fazer o primeiro grande debate do ano, eu e você? Você não se garante na sua área de geofísica? Estou lhe desafiando novamente. Vamos falar de vulcão, vamos ver se ele prova mesmo essa terra velha? E aí, meus amigos, vocês vão ver nesse debate que eu falar com o Sacani, eu vou mostrar os artigos, mostrando essa seleção dos fósseis, essa seleção que teve para formar essa chamada coluna geológica, que não é perfeita. Vocês forem para os grandes cemitérios fósseis, não tem esse negócio de coluna geológica não, está tudo misturado lá. Né? E a partir dessa coluna geológica, dessa suposta coluna geológica que foi sendo hipotetizada, né, eles foram tirando das camadas lá, eles criaram todo um sistema de datação, que a gente chama de radiodatação relativa. E a partir dessa radiodatação relativa, assumindo que aquilo levou centenas de milhões de anos, é que eles criaram todos esses métodos de datação que vocês veem hoje, com exceção do carbono 14. Mas todos os outros, esses outros aí, tal, tem o de luminescência lá, que pega como base essas datas também. Ou seja, esses pontos de referência que foram absolutamente hipotetizados, inventados. E aí você tem tecido mole, provando que isso está errado. Você tem carbono 14, o próprio carbono que eles utilizam para datar outras coisas, prova que aquilo está errado. Carbono 14, inclusive, em diamante, não tem esse negócio de contaminação. O tecido mole dos fósseis, quando eles vão medir o carbono que existe no tecido mole dos fósseis, desde a base
até os estratos mais altos, é praticamente a mesma coisa de carbono que tem lá. Praticamente a mesma coisa e que tem no diamante. Ou seja, tudo isso teve junto ao mesmo tempo. Não existe isso. Então, por que acontece o decaimento? O pessoal chega assim. Então, por que acontece? Pega a rocha lá, tal, a rocha da base teve um suposto decaimento, uma rocha ígnea que foi encontrada na base, teve um decaimento maior do que uma rocha que está muito mais acima, por causa da pressão e do calor que essa de baixo sofreu dos sedimentos. Isso é que faz o isótopo cair. Né? Não é o tempo. Não é o tempo. É a pressão e o calor que ele sofre. No caso dessa rocha ígnea que está no meio dos sedimentos, que está no meio de uma área sedimentar. Entendeu? No caso do vulcanismo, ou seja, dos estratos quando são magma, isso já não acontece. Está entendendo? Não é simples isso? Então vamos lá para a gente finalizar aqui. A radiodatação é altamente controversa, mas altamente controversa mesmo. Eu vou explicar isso para vocês em detalhes. Além desse negócio de carbono 14, de tecido mole em dinossauros, eu vou explicar isso em detalhes para vocês na série que eu vou fazer a respeito da idade da Terra. Não percam. Mas só para que vocês tenham uma palhinha, esse cara, esse Edmund Spike, é um geólogo também bastante conhecido, inclusive na área lá dos evolucionistas e tudo, ele diz assim: eu me pergunto quantos de nós percebemos que a escala de tempo foi congelada essencialmente em sua forma atual em 1840, até antes da publicação de A Origem das Espécies. Darwin vai reforçar isso em A Origem das Espécies, essas escalas de tempo. Né? E o outro cara chamado Steve Holland, professor do Departamento de Geologia da Universidade de Nevada, né? Ele, num artigo, escreveu o seguinte: a escala de tempo básica permaneceu inalterada desde 1879, quando o período Ordoviciano foi inserido entre o Cambriano e o Siluriano. Né? Ou seja, os caras parecem que acertaram de primeira que esses períodos realmente existiram. Ou eles adotaram datas e medições e eras que não são questionáveis. A base, a radiodatação que eles fazem é apoiada nisso. Né? E aí, meus amigos, eu quero convidar vocês, né, a gente chegou ao fim dessa apresentação, mas eu quero convidar vocês para não perderem o próximo vídeo, chamado também de Os Vulcões Mágicos do Sacani, parte 2, que vai ficar muito legal. O Sacani fala uma besteira assim, homérica, nessa live dos vulcões, a respeito de RNA ter sido encontrado em vidro vulcânico. E